Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Clube dos Dividendos. Eu sou Bruno Mazzoni e no vídeo de hoje vou trazer uma atualização da CBA, Companhia Brasileira de Alumínio, CBAV3, que sim, fez fundo nos preços, concentrou aí junto, ancorou muito as suas expectativas com a volatilidade positiva do alumínio. E no vídeo de hoje vou trazer uma atualização operacional. A gente vai falar sobre a alavancagem, vou percorrer um pouquinho aqui sobre os resultados do primeiro trimestre. A gente vai comentar algumas das características da CBA para vocês, para ajudar na tese de investimento, como é que estão as continhas que não são nada bonitas, mas o primeiro tri e também a precificação do alumínio, transição energética, investimento em infraestrutura. Você pode ali ter algumas indústrias conectadas com a CBA, com o alumínio, pessoal. O pessoal da XP, tá? Voltou a cobrir a CBA. Tá? Então, por mais que a foto seja esdrúxula, o filme futuro me parece que está melhorando, ficando um pouquinho mais doce. Vou falar sobre a evolução dos preços do alumínio, vou comentar aqui tanto em Londres quanto também na Índia. Tá? E depois a gente cai no valuation, que não tem muito o que dizer, a não ser o preço valor patrimonial. É aqui que eu vou colocar para vocês o histórico recente e caímos no fim com a atualização operacional para você que está aportando na CBA, o que esperar nesse curtíssimo prazo, quais são os descontos, o que a gente pode esperar ali para o segundo tri / fim do primeiro semestre de 2024. Pessoal, no mais, disclaimer na tela, eu sou o Bruno Mazzoni, analista CNP e técnico, e você está aqui no Clube dos Dividendos, canal que eu compartilho ao menos uma vez por dia uma tese de investimento ou uma atualização. Pessoal, a CBA é gigantesca, empresa de alumínio aqui no Brasil, detém também hidrelétrica, tem um custo frente aos seus pares globais bem menor, tá? Uma infraestrutura bem grande, também é verdade, só que se alavancou em termos dívida líquida EBITDA de uma maneira cavalar. E aí a Faria Lima bate muito, tá? Diluiu um pouquinho a composição acionária, então você, acionista do IPO, sofreu aí 2 follow-ons, um inclusive recente, tá? Um aumento de capital recente da companhia, que eu já vou mostrar para vocês o preço e o quanto é importante você, acionista de longo prazo, ter um gráfico, utilizar a análise gráfica para investir mais ou menos, a depender aí do seu cenário macro, mas também a depender de eventos, como o aumento de capital é um deles. Tá? Mas hoje, a foto, pessoal, da CBA é uma dívida líquida EBITDA de quase 8 vezes. Tá? Então não é brincadeira. A gente está falando de uma dívida que é 80% em dólar, uma receita que é 90% em real. Então a dinâmica da CBA, apesar de ela ser uma empresa de commodity, é uma dinâmica mais parecida com a Uzi Minas, uma empresa que está muito conectada a custos e preços flutuantes em termos de troca gringos, dólar, mas a demanda, tá? Os seus clientes são todos tupiniquins brasileiros. É o caso da CBA. Tá? Então, óbvio que notícias como a reorganização da dívida, você alongar a dívida, a duration da dívida é muito importante, isso deve acontecer nos próximos anos. Ela não tem um alongamento muito bacana hoje, até porque está muito alavancada, então os bancos ali não dão esse benefício da dúvida, então prazo médio aí de 4,7 anos. Tá? A gente está falando de um custo de dívida de 6,3% ao ano em dólar. Então não é brincadeira, tá? Esse é o principal slide para você entender que a situação da companhia não está fácil, tá? A companhia é algo irreplicável, sem dúvida nenhuma, tá? Entrando aqui na sua apresentação, pessoal, a CBA é gigantesca, né? A gente está falando de uma empresa aí com 3 unidades de mineração, Poços de Caldas, Zona da Mata e Barro Alto, 4 unidades de alumínio que beneficia o alumínio ali, depois 21 usinas hidrelétricas, 2 parques eólicos, 2 reservas ecológicas e 2 centros de distribuição e soluções. Tá? Mas a companhia, então, produz no Brasil, só que tem termos de troca todo ele negociado e ancorado a preços internacionais. Tá? E o alumínio, pessoal, vou dizer para vocês aqui, março, exatamente, de março de 2024 para frente, tá? Ele simplesmente decolou um movimento digno do cobre. Tá? E aí a CBA, por mais que a foto seja horrível, conseguiu aqui ir junto com o alumínio. Tá? Então, muito conectado a termos de troca, muito conectado com esse rally da commodity. Esse alumínio, pessoal, é negociado na Índia, tá certo? Esse é o contrato futuro que eu tenho negociado na Índia. E também eu pego o LME, que é em Londres. Tá? Mesma coisa, obviamente seguiu. Tá? Então, a CBA teve esse movimento, pessoal, muito ancorado com o movimento do alumínio, da commodity. E até movimento que fez com que a XP mandasse bala e, atualizando as nossas estimativas. Tá?
Então, eles voltaram aqui, estamos reassumindo a cobertura da CBA. Créditos aqui para o Lucas Lag, Guilherme Nips e Fernanda Urbano. Tá? Então, pessoal da XP Expert mandando bala. Aqui, como eu não estou logado, não tem o preço teto, a gente não tem o preço-alvo, perdão. A gente fica só nesse highlight. Olha, a situação é feia, não é bonita, mas espera aí, estamos sim, tá? Estamos sim voltando aqui a investir na CBA. Então, bem legal. Sempre gosto de trazer para vocês os artigos da XP Expert, tá? A CBA, como eu comentei, né, ela está conectada com a demanda brasileira, custos em dólar. 80% pessoal da dívida é em dólar. Então, essa é a dinâmica um pouco xarope para sua tese de investimentos. Invista ou não na CBA, você tem que ponderar talvez o peso do tamanho dela na carteira por essa sensibilidade maior a nós aqui, a nossa geografia. A foto, pessoal, é horrível. Uma empresa que captou não, né? Se endividou, né? 1,3 bi ano passado, mais um follow-on. Então ela está com financiamento nas alturas ainda. O fluxo de caixa de financiamento é bem forte mesmo. O que melhorou? A foto recente, o primeiro TRI, pessoal, uma diminuição da piora em relação ao quarto TRI, uma melhora no volume de vendas e nós vamos capturar agora no segundo TRI, muito provavelmente, uma melhora nos termos de troca. Tá? Qual o problema? O problema é que a dívida também veio junto, né? Ela tem dívida em dólar e o dólar está subindo. Então, o melhor dos mundos é a gente ver ali dólar cair e commodities subir. Tá? Esse é o melhor dos mundos. E de 2020 para cá, pessoal, pasme, né? A gente está tendo dólar subindo e commodities subindo. Isso é bom para Vale, isso é bom para Petro, bom para as empresas que exportam, na sua grande parte, principalmente Vale, né? A Gerdau, empresas que exportam bastante e não tem no mercado doméstico fonte de demanda, né? Grande demanda. Não é o caso da CBA, não é o caso da Uzi Minas, é menor o caso da CSN, tá? CSN siderúrgica no caso, a Semin não, é 100% ou boa parte predominante é exportação. Então aqui eu quero dizer para vocês que o fluxo de caixa da companhia é extremamente negativo no curto prazo, né? Nos últimos 2 anos aí o negócio foi cavalar, mas a foto, pessoal, já nos dá sinal e acho que a gente já pode cravar que o pior já passou. Foi 2023. Qual que é o problema aqui da CBA, pessoal? É a fuga do mercado do risco para a segurança. Em um primeiro momento é o ouro, continua sendo o ouro, mas pode vir a ser o dólar. Então você que está esperando uma recessão, não no Brasil, mas no globo, aos moldes da Grécia em 2011, por exemplo, olha, a CBAV vai sofrer muito mais do que a sua Vale, do que a sua Petro, do que a sua Gerdau. A CBAV, Uzi Minas e Companhia Siderúrgica Nacional, estou falando aqui empresas de commodities, né, sofrerão um pouquinho mais. A CBAV muito mais do que Uzi Minas e Companhia Siderúrgica Nacional, porque está extremamente alavancada. Tá? Uma coisa é o grupo AES, está alavancado e agora a Auren foi lá, comprou, né, adquiriu, combinou os negócios e vai jogar uma dívida líquida EBITDA para quase 5 vezes, porém utilidade pública, contratos já todos firmados, né, uma boa geração de caixa, já um setor extremamente resiliente. Já o setor da CBAV é extremamente cíclico. Tá? Então aqui, pessoal, eu sei que quem não está com cenário de recessão, o pior já passou. Essa seria a minha opinião. Quem está com cenário aí de estagflação ou cenário de crescimento baixo e inflação controlada, beleza, tá? Não vai, o pior já passou. Agora, quem está acreditando em um 2012, 2013 principalmente, tá? E para as commodities 2014, né? 2012, 13 fuga aí para qualidade, o dólar ganhando força no mundo inteiro, e 2014 um crash nas commodities, bom, nem preciso dizer, CBAV vai para centavos, aí vai se aproximar muito disso. Então, eu teria muito mais para os aportes na CBAV o contexto macro, escolhe um cenário e aí você aporta a intensidade de acordo com o cenário macro, porque o micro, você tá feio, é difícil tirar alguma coisa boa, mas o potencial da CBAV a gente sabe que é muito grande. Então, essa seria a minha tese aqui para ela. No mais, pessoal, tudo tem seu preço, né? Eu comentei no vídeo do Ibovespa que eu fiz, que tudo tem seu preço, o Ibovespa tem piso. Né? As empresas começam a ser muito baratas, né? O valuation estranho e descontado. Quem está com a tese, que é a minha, os resultados das cíclicas param de ceder trimestre a trimestre e começam a estabilizar, não necessariamente voar como 2021, né? Commodities em alta, dólar em alta, mas simplesmente estabilizar, estamos aqui em desconto. Pessoal, a CBAV chegou a negociar 70% do patrimônio, se eu não me engano, 74%,
tá? Agora já voltou para o 0 a 0, 100%. Então, em qualquer momento que você que está com a tese que o resultado melhora e o segundo TRI tem alguns ingredientes para melhorar em relação ao primeiro, tá? Pois bem, e melhorar em relação ao segundo do 2023, tá? Então, o retrovisor da CBAV fica mais fácil, tá? É mais fácil, bom, de se bater. Temos aqui a CBAV negociando a praticamente patrimônio, né? 1,01. Dividendos, pessoal, não esperaria nada em 2024. Foi esquisitíssimo a empresa pagar 35 centavos em 2023, mas pagou, né? Então, pagou dividendos e fez follow-on. Isso é uma coisa que eu já elimino a empresa, né? Governança esquisitíssima, mas aconteceu. Se ela pagar 35 centavos, 5,21% aí de dividend yield é o que você deve esperar. Preço teto tá lá na casa aí dos seus 3,66, perdão, 4,5, deixa eu fazer aqui. 5,80, perdão. Preço teto 5,80. Hoje as ações estão valendo 6,64, então não está mais descontadas. No preço, pessoal, que é a parte, acho que mais importante, de novo, contexto macro, construa o seu. Você que está com o copo meio cheio para a economia, por exemplo, mais como eu, assim, estagflação, no pior dos cenários, e não recessão, pois bem, os descontos da CBAV no segundo trimestre, pessoal, ele começa no 6,14, mas ele vai ter ali o seu principal entre 5,80 a 5,75 e 4,60 aos 4,24. Como foi importante, pelo menos eu achei, né, aqui namorando um pouco dos conteúdos do canal, marcar os 3,73 que foi o follow-on, o último aumento de capital, pessoal. Porque os preços não só... Foi anunciado, sei lá, por volta de julho do ano passado, provavelmente, e aí o preço, enfim, chegou, testou de novo, fez fundo, mínima, e decolou. Mas foi o follow-on só? Não, tá? O minério de ferro, o alumínio, subiu pra caramba, pessoal. Mas o follow-on ajuda. Então, é uma memória de preço importantíssima. Capitalização em 3,73, tá? É quase que um IPO ali para a companhia, tá? Os descontos começam em 6,14, principal deles 5,75, tá? E depois 4,60, 4,24, você já teria dentro dos dividendos de 35 centavos um desconto no preço teto. Para cima, pessoal, alumínio, quem está com o cenário, sei lá, de volta de crescimento, não é nem estagflação ou crescimento baixo, e sim de crescimento forte, olha, a gente vai para o IPO. É batata aqui. 11,20 foi o preço da IPO, 10,34 foi o primeiro fechamento. Tá? Então, alvo para a CBAV, tá? Sem dúvida nenhuma. Onde eu passo a comprar menos? A partir dos 9,50, a partir dos 7,80 para quem está com cenário igual eu? Sim. Tá? Quem está em crescimento econômico, você pode, forte, né? Você pode somente lá no IPO, 10,84, 11,20. Beleza, pessoal? Então essa é a atualização da CBAV. Espero que vocês tenham gostado. Vídeo mais curtinho para vocês. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.